Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece em mais um capítulo da novela Amar, mas antes, amigos e amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. No porto, Fabian conversa com Perla e, sentindo-se envergonhado, admite que foi injusto com Estrela. Ele reconhece que confiscou a pesca dela e afastou seus trabalhadores, tudo por causa do miserável tubarão, e lamenta profundamente o que fez, reconhecendo o erro que cometeu ao julgá-la mal. Enquanto isso, na rua, Tubarão caminha irritado e fala sozinho, amaldiçoando a chegada de uma mulher à vila, até que cruza com Perla. A conversa entre eles se transforma em uma discussão acalorada. Tubarão a insulta e ameaça, mas Perla, sem medo, o enfrenta com firmeza, dizendo que aprendeu a não temer covardes como ele e que se ele voltar a machucá-la, o denunciará sem hesitar. Ela o expulsa da vila e o adverte que, se insistir em permanecer ali, acabará sem trabalho e preso. Na casa de Gabriel Arenas, Marina brinca alegremente com Éder e Valentim, sob o olhar carinhoso de Gabriel, que se emociona ao vê-la sorrir. As crianças contam histórias divertidas de uma tarde na praia e falam sobre Azul, que esteve com eles. Marina diz que se divertiu muito e Valentim, sempre galanteador, brinca dizendo que o céu é o limite e que a levará onde quiser. Após a despedida das crianças, Gabriel e Valentim conversam a sós. Valentim comenta que sente uma conexão especial com Marina, atribuindo-a ao mar, e se gaba de fazê-la sorrir, mas Gabriel o repreende, advertindo que ela passou por muito sofrimento e que ele deve ter cuidado. Valentim, desconfiado, o provoca dizendo que talvez ele esteja com ciúmes e afirma que não gosta de amigos que nem comem nem deixam comer. Gabriel insiste que só quer proteger Marina, mas Valentim não o leva a sério e se despede, deixando o amigo pensativo. Na casa de Mercedes, Azul massageia Brisa enquanto Estrela e Perla conversam com a mãe sobre o sindicato dos pescadores. Estrela comenta que falou com o capitão Rojas, que explicou a necessidade de serem sindicalizadas para poderem pescar, mas teme que Fabian, sendo o presidente, crie dificuldades. Mercedes tenta tranquilizá-la, dizendo que ele não negará ajuda. Brisa, cansada, decide ir deitar-se, e Azul a acompanha, prometendo ler-lhe outra história de sereias. Quando a menina sai, Estrela fala sobre o cansaço e as dívidas deixadas pelo pai, afirmando que precisam trabalhar duro para pagar tudo. Brisa, porém, se recusa a voltar a pescar e se irrita com a irmã. As duas discutem intensamente. Brisa acusa Estrela de querer mandar em tudo depois de 10 anos fora, e Estrela responde que só quer o bem da família. Mercedes tenta intervir, mas Estrela impõe autoridade, dizendo que naquela casa quem não trabalha não come e que não se levanta a voz. Mercedes, aflita, pergunta o que fazer com a filha rebelde. Em outro momento, Marina está novamente na casa de Gabriel, observando uma foto sua tirada por Brisa, que agora está nas redes sociais. Gabriel explica o que são as redes e diz que, embora ainda ninguém a tenha reconhecido, é preciso cuidado. Marina, tocada, fala sobre o destino, dizendo que acredita que tudo aconteceu por um motivo, que era para Gabriel tê-la encontrado e para ela conhecer Iker. Ele responde que só quer que ela recupere sua vida e sua memória, mas Marina aceita sua nova realidade, dizendo que recebeu uma segunda chance e que agora é Marina, com orgulho. Gabriel a escuta com emoção e confessa estar feliz por tê-la em sua vida e poder ajudá-la. Mais tarde, à noite, Estrela caminha sozinha pela praia e liga para Fabian, pedindo ajuda com o sindicato, pois o capitão não permitirá que pesquem se não estiverem filiadas. Ela apela à compaixão dele e pede que vá conversar com ela. Nesse instante, Tubarão a aborda com agressividade, dizendo que quer seu trabalho de volta, pois foi demitido por culpa dela. Estrela o enfrenta, acusando-o de ter quebrado as redes, mas ele avança, tentando agarrá-la à força e insinuando-se com violência. Estrela tenta se defender e grita, e Fabian aparece para socorrê-la, enfrentando Tubarão em uma luta intensa na areia. Fabian o ameaça e diz que vai denunciá-lo por assédio e por ter sabotado a lancha. Tubarão acaba fugindo, e Fabian corre para ajudar Estrela, perguntando se ela está bem. Ela, ainda abalada, diz que podia se defender sozinha, mas ele insiste que entre pescadores todos devem se proteger. Arrependido, Fabian se desculpa por ter sido injusto, admite que a tratou mal e reconhece que ela sofreu discriminação apenas por ser mulher. Estrela desabafa, dizendo que ninguém quer pescar com ela por esse motivo e que todos a desprezam. Fabian, tocado, pede novamente perdão. Enquanto isso, na casa de Valentim, ele conversa com Pascoal e se gaba de ter feito Marina sorrir, chamando-se de mestre nas artes de amar. Pascoal, triste, confessa que tudo dá errado com ele e que até um presente que deu a Perla foi mal interpretado.
Valentim o anima dizendo que ele é um homem bom e trabalhador e promete ajudá-lo a conquistar Pérola, garantindo que um dia ela perceberá o grande homem que tem diante de si. Pascoal sorri, e os dois se despedem com amizade e esperança, encerrando a noite sob o eco das ondas do mar e das incertezas que unem todos aqueles corações ligados pela força do amor e do destino. Na lanchonete de Teresa, o movimento é intenso e ela se esforça para atender a todos os fregueses, avisando que está sozinha e pedindo paciência, enquanto organiza pedidos de tacos e panquecas. Érica, visivelmente abalada, insiste em ajudar, mas Teresa, percebendo seu estado emocional, impede que trabalhe e diz que é melhor ela se acalmar primeiro. Érica, tomada por tristeza, confessa que não consegue suportar a ideia de perder Fabian para sempre e sente que ele está tomado por uma grande raiva. Teresa tenta consolá-la com serenidade, afirmando que o tempo fará com que ele entenda suas intenções e que ela só procurou Yasmin com o coração cheio de boas intenções. A amiga a aconselha a caminhar para clarear a mente e Érica, agradecida, aceita o conselho e deixa o local, enquanto Teresa assume o comando da lanchonete, incentivando-a a respirar ar fresco para aliviar o peso que carrega. Logo depois, na mesma lanchonete, Oliver conversa com Pérola sobre os perigos da pesca, explicando que quando as redes ficam muito pesadas e cheias de peixes, o barco pode afundar por causa da ondulação. Pérola ouve atenta, até que o telefone toca e é Valentim, que fala com sua habitual alegria e chama-a de Perlinha. Ele a convida para ir à casa dele aprender algumas técnicas de pesca, dizendo que quer ensiná-la pessoalmente e Pérola, animada, aceita o convite, prometendo encontrá-lo em breve. Assim que desliga, Oliver a provoca com bom humor, percebendo o brilho em seus olhos, e diz que é evidente o quanto ela gosta de Valentim, já que sorri toda vez que ele liga. Pérola tenta negar, mandando-o calar-se e não inventar histórias, mas Oliver insiste, afirmando que o olhar dela a denuncia. Ele diz ainda que Valentim mencionou gostar de uma mulher diferente das outras, sem maquiagem, e que isso só podia ser ela. Pérola, constrangida, tenta negar e explica que mesmo que isso fosse verdade, jamais poderia se envolver com ele, revelando com tristeza que ainda carrega um peso emocional e que não sabe se conseguirá superar o passado. Apesar de tudo, termina a conversa dizendo que precisa seguir em frente, pois sua família depende dela, ainda que às vezes se sinta exausta de ser a força que todos esperam que ela seja. Enquanto isso, em outro ponto da vila, Estrela parece emocionada e desabafa com Fabian, dizendo que se sente sobrecarregada e cansada de lutar sozinha, pois a família depende dela e a filha acredita que é forte o suficiente para suportar tudo. Fabian a escuta com atenção e com ternura, a encoraja a chorar, dizendo que o choro é como a água do mar, que limpa as dores e traz alívio. Os dois se olham profundamente, e em meio ao silêncio que os envolve, uma canção suave parece ecoar em seus pensamentos, como se traduzisse os sentimentos que ainda não conseguem expressar. Ele pede desculpas, e ela responde que não há nada a perdoar, confessando que apesar do alívio, sente vontade de chorar e que não costuma se permitir fraquejar. Fabian, com honestidade, admite que também está passando por um momento difícil, especialmente por causa da discussão recente com a filha, Yasmin, e os dois acabam compartilhando suas fragilidades. Ela agradece emocionada por ele tê-la defendido e escutado, e ele responde com doçura que não há nada a agradecer. No bar da vila, Brisa chega transtornada e pede a Teresita uma bebida forte, pedindo que sirva algo triplo, até uma pinha colada se for preciso. Teresa tenta impedi-la, lembrando que ela não suporta álcool, mas Brisa, tomada pela amargura, responde que sua vida já é um constante enjoo entre barcos e dívidas. Ela fala que o pai morreu, deixou problemas financeiros e que agora a família enlouqueceu querendo obrigá-la a pescar. Desesperada, ela confessa que não nasceu para isso e que se sente infeliz. Nesse momento, Gabriel tenta acalmá-la e garante que ela não está sozinha, prometendo apoiá-la sempre. Brisa, emocionada, o encara e diz que se ele realmente quer ajudá-la, que cumpra a promessa que fez quando o pai dela morreu, há de fazer qualquer coisa por ela. Gabriel fica surpreso e tenta pedir calma, explicando que casamento é algo que deve ser pensado com cuidado, mas Brisa insiste, dizendo que precisa dele mais do que nunca e que não quer desculpas. Gabriel, dividido, responde que a ama e que faria qualquer coisa por ela, mas que ao aceitar se casar, ela teria que entender a responsabilidade que isso traria. Ele explica que o pacote inclui Iker, seu filho, e que ao formar uma família, ela teria que conviver e cuidar dele todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades. Brisa, sem hesitar, promete que está disposta a tudo por ele, afirmando que conquistará o carinho do menino e que farão uma família feliz, custe o que custar.
Enquanto isso, em outro canto da vila, Pascoal está em casa com Valentim, preparando-se nervoso para a visita de Perla. Valentim o encoraja, dizendo que deve agir com segurança e confiança, mostrar sua experiência como pescador e contar boas histórias do mar. Pascoal, nervoso, repete os conselhos e tenta se acalmar enquanto Valentim o ajuda a se arrumar. Logo Perla chega à porta agradecendo o convite e dizendo que está feliz por aprender a pescar melhor para ajudar sua família. Pascoal, emocionado, tenta manter a compostura e diz que ela terá o melhor professor. Mas Valentim logo avisa que precisa sair para resolver um recado para Fabian e os deixa sozinhos. Pascoal então encara Perla com ternura e coragem, tentando seguir as orientações do amigo, enquanto a chuva começa a ameaçar cair sobre a vila, encerrando a cena com o som distante do mar e o início de uma nova emoção entre eles. Érica chega perturbada à casa de Teresita e, diante da amiga, demonstra nervosismo ao dizer que acabou de ver algo inesperado, sem conseguir disfarçar o impacto do que testemunhou. Enquanto isso, em outro ponto da vila, Estrela chega em casa e é recebida por Mercedes, que logo percebe o semblante abatido da filha e tenta disfarçar o tom de preocupação com carinho. A mãe observa que as coisas do México já haviam chegado, mas rapidamente nota que a filha estivera chorando. Estrela tenta negar, mas Mercedes, conhecendo-a desde o nascimento, insiste para que ela olhe em seus olhos e conte o que realmente aconteceu. Emocionada, Estrela revela que o infeliz do tubarão a fez passar por um momento terrível, pois se atirou contra ela tentando abusá-la. Mercedes, alarmada, pergunta se ele lhe fez algo, e Estrela tranquiliza dizendo que está bem, mas que foi preciso ter muito cuidado, e que, por sorte, ele não conseguiu fazer nada pois algo inesperado aconteceu. Foi Fabian quem a defendeu. Gonzalo, admirado, diz que Estrela é uma mulher de grande força, e Fabian concorda, confessando que quis fazê-la sentir que não estava sozinha. No entanto, Estrela, ao conversar novamente com Mercedes, desabafa que chorou como há muito não chorava, mas conseguiu se recompor e enxugar as lágrimas, sentindo-se envergonhada, embora o abraço de Fabian não a tenha deixado desconfortável. Pelo contrário, foi terno, algo que a surpreendeu profundamente. Mercedes se mostra confusa diante da revelação, enquanto Estrela admite que talvez tenha julgado mal o homem, pois Fabian bravo não parece ser tão ruim quanto imaginava. Pascoal, tentando seguir o conselho, fala com Perla, perguntando se há alguma novidade sobre a mulher misteriosa que esteve com o pai dela. Ao perceber a curiosidade dele, Perla o repreende, dizendo que não esperava tamanha intromissão, mas Pascoal justifica dizendo que ele e Valentim apenas se preocupam com ela. Comovido, ele tenta se aproximar e diz que quer que ela o veja como um homem disposto a ajudá-la e defendê-la, assim como Fabian fez com Estrela. Ao ouvir isso, Perla se espanta e pergunta o que ele quis dizer, e Pascoal, sem perceber o impacto, revela que o tubarão tentou machucar Estrela. Perla, assustada, exige mais explicações, mas ele tenta acalmá-la, dizendo que ela está bem e que Fabian a protegeu. Irritada, ela sai correndo para verificar, deixando Pascoal frustrado, que lamenta ter estragado tudo de novo.